você fala sobre espiritualidade com o seu paciente? A dimensão espiritual é uma das dimensões que a gente precisa abordar na nossa prática clínica, juntamente com a dimensão física, mental e social. A dimensão espiritual, ela aborda o aspecto integral do ser humano que está à nossa frente. Por isso, nós, profissionais de saúde, precisamos saber como questionar, como abordar esse aspecto da espiritualidade para que a gente consiga, de fato, olhar para todas as dimensões do nosso paciente. Uma das primeiras questões que a espiritualidade não é tão abordada na prática clínica é, muitas vezes, por questões de pouco ou nenhum treinamento durante a graduação. De fato, os cursos de graduação em saúde no país, eles não se atentam muito ao fato de ensinar como abordar a espiritualidade na nossa prática clínica. E isso inclui cursos de nutrição, farmácia, psicologia, medicina, enfermagem. A gente tem um ou outro que acaba ensinando, às vezes numa disciplina optativa, mas é um assunto pouco abordado na formação básica do profissional de saúde. Mas a gente sabe, e a literatura científica tem mostrado, o quanto que é essencial a gente olhar para essa dimensão quando a gente pensa em cuidar de forma integral do nosso paciente, de fazer um cuidado centrado na pessoa. Um grande problema, além da falta de preparo dos profissionais de saúde, é a falta de não entendimento sobre os conceitos entre espiritualidade e religiosidade, o quanto isso interfere muitas vezes num receio de não abordar aspectos que podem causar um desconforto durante a consulta. Para que a gente consiga abordar de uma maneira clara e de uma maneira assertiva aspectos que envolvam a espiritualidade, a religiosidade, a gente precisa sim entender sobre essas diferentes conceituações. A espiritualidade é um aspecto intrínseco e dinâmico da humanidade, por meio do qual as pessoas buscam um significado, um propósito, uma transcendência de suas vidas. E elas experienciam a espiritualidade através dos relacionamentos consigo mesmo, com o outro, com os familiares, com a comunidade, com a natureza, com o que é significativo, com o que é sagrado. A espiritualidade ela é expressa através de crenças, valores, práticas. E a espiritualidade ela é uma forma mais ampla da gente pensar nessa dimensão espiritual de fato. Quando a gente fala em espiritualidade, a gente não está falando de uma maneira fechada sobre aspectos religiosos. Então a religiosidade, diferentemente da espiritualidade, ela é algo mais objetivo. A religiosidade, ela de fato incentiva o exercício da espiritualidade através de instituições, onde existe uma padronização, muitas vezes, de rituais, de práticas, de leituras, de crenças, onde existe uma força da comunidade religiosa. Então a religião, a religiosidade, ela permite que o indivíduo exercite sim a sua espiritualidade através de atividades religiosas. Mas a espiritualidade ela pode ser exercitada de maneiras não religiosas. Por exemplo, o contato com a natureza é uma forma, leituras edificantes que não necessariamente estejam relacionadas com religiões específicas, mas a religião é um formato que facilita o exercício da espiritualidade e muitas vezes as pessoas buscam as religiões para se conectar mais com a sua dimensão espiritual. Mas sim, quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem diferentes formas de exercitar essa nossa dimensão espiritual. A grande questão é que é necessário que haja uma constância, uma frequência de exercício da espiritualidade. Por isso que as religiões, muitas vezes, elas têm essa cadência de semanalmente as pessoas elas vão em serviços religiosos ou encontros religiosos. Isso ajuda a exercitar a dimensão espiritual. Mas não significa que somente a partir de práticas religiosas a pessoa exercite sua espiritualidade. Mas a gente, enquanto profissional da saúde, precisa entender como que a pessoa enxerga a sua espiritualidade.
se ela acredita em algo, não necessariamente em algo que nós acreditamos, mas o que ela acredita, como ela vê essa dimensão espiritual, qual que é o entendimento do paciente que está na nossa frente. Porque é muito importante que a gente tenha noção de não simplesmente impor as nossas próprias crenças. Eu, Bruna, não posso impor as minhas crenças para o meu paciente, mas quando eu trabalho a dimensão espiritual no meu paciente, eu estou extraindo a força espiritual que ele já tem. Muitas vezes ele já tem uma prática espiritual definida, às vezes uma religião definida. E não é a minha intromissão enquanto profissional que eu vou definir se ele vai se manter ou não. Muitas vezes esse paciente ele precisa resgatar esse exercício da espiritualidade e a gente vai, através de uma história espiritual, identificar como que é essa relação de exercício da dimensão espiritual na vida do nosso paciente. Então, quando a gente aborda sobre a espiritualidade, o primeiro aspecto que a gente incorpora na nossa prática clínica é de fato uma história espiritual, que ela vai estar associada à investigação da história de saúde, história clínica do nosso paciente. Então a gente consegue sim introduzir perguntas que fazem com que a gente entenda um pouco mais sobre a dimensão espiritual do nosso paciente, assim como a gente pergunta, por exemplo, de doenças na família. A história espiritual do nosso paciente possibilita a gente entender se ele tem uma religião, se ele exercita de alguma maneira, qual que é a frequência, no que ele acredita, se ele quer que esse tipo de abordagem seja de fato introduzido na prática clínica, no cuidado em saúde dele. Quando a gente tem pacientes, por exemplo, com diagnósticos de doenças como câncer ou outras doenças que têm uma característica muitas vezes terminal, muitos pacientes entram em conflitos espirituais. Então nós, profissionais da saúde, precisamos sim investigar, porque quando a gente olha para essa dimensão espiritual, quando a gente aborda isso, muitas vezes a gente está possibilitando ele se reconectar com essa força espiritual, o que aumenta a chance de enfrentamento, melhora o processo de doença, muitas vezes melhora a adesão ao tratamento, o próprio prognóstico do paciente. Então, trabalhar a espiritualidade no âmbito da clínica, nas nossas consultas, é essencial e especialmente em alguns casos vai ser um divisor de águas entre um tratamento de fato que é voltado a todas as necessidades do paciente ou simplesmente um tratamento padrão. Muitas vezes trabalhar a espiritualidade vai possibilitar com que a pessoa de fato ela se conecte mais a forças que nem ela imagina e que isso ajuda muito no enfrentamento da doença. Ou seja, a gente precisa sim ter instrumentos. O histórico espiritual é algo que envolve algumas perguntas. A gente tem questionários validados para abordar questões de espiritualidade na nossa prática clínica. Existem questionários específicos para avaliar conflitos espirituais, onde necessidades espirituais que a gente nem imagina muitas vezes vão surgir. Então a gente precisa dar abertura para falar sobre isso. Hoje, quando a gente pensa em cuidado em saúde, a gente precisa sim pensar dessa maneira ampla. Afinal, a gente fala tanto no atendimento em saúde integral, de olhar o paciente como um todo. Sendo assim, a gente precisa de fato olhar para a dimensão espiritual. Eu espero que com o vídeo de hoje eu tenha instigado um pouquinho a sua curiosidade para conseguir incorporar um pouco mais esse olhar da dimensão espiritual no seu cuidado em saúde. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal.